Inclusive, Vladimir Putin elogiou o esforço do governo de Donald Trump para encerrar a guerra na Ucrânia e sugeriu um acordo sobre controle de armas nucleares. Acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre isso. O que isso representa para quem nos acompanha? O que isso pode representar? Quais controles seriam esses? A questão do controle de armas nucleares e do potencial nuclear é fundamental nas relações entre Rússia e Estados Unidos. Tiveram diversos acordos firmados ainda no período da Guerra Fria entre as duas potências e esses acordos foram justamente o que propiciaram o chamado balanço de poder, né? Cada lado sabia que poderia destruir o outro, né? Existia também a questão do second strike, né? Você tinha a noção de que se você atacasse seu adversário, você seria retalhado de uma forma fatal. Isso acabou impedindo com que um cataclisma de nível nuclear acontecesse. Só que acordos de limitação de armas foram sendo desmantelados a partir dos anos 2000. Isso causou uma situação de insegurança justamente no território europeu. A gente teve em 2002 a saída unilateral dos Estados Unidos do Tratado de Limitação de Mísseis Antibalísticos. Traduzindo aqui para a nossa audiência, mísseis antibalísticos são mísseis que são lançados para derrubar outros mísseis em trajetória no ar. Posteriormente, né, com a evolução da OTAN para o leste europeu, mísseis antibalísticos foram instalados na Polônia, e também na Romênia, dentro do quadro da OTAN, e a justificativa era para proteger a Europa do Irã. Então, naquele momento, a Rússia se sentiu ameaçada por esse tipo de movimento. E em 2019, a administração Trump, curiosamente, que havia prometido melhorar as relações com a Rússia, também deixou unilateralmente o tratado sobre limitação de mísseis de médio alcance. E essa tem sido, pelo menos, uma das desculpas, ou um dos pretextos da Rússia para dizer que a situação na Europa ela se tornou instável, ela se tornou mais perigosa porque o balanço de poder entre os dois lados, né, os dois blocos, acabou sendo prejudicado por esse tipo de situação. Então, se Rússia e Estados Unidos decidirem retomar negociações no sentido de aumentar a segurança, né, entre si, na questão de limitação de armamentos, na questão de limitação de proliferação nuclear e outros assuntos, isso vai ser benéfico não só para esses dois atores, como também do ponto de vista global. Pois é, professora Natália, passando pela história, a gente se lembra da crise dos mísseis, né? E Guerra Fria é porque não tinha o conflito propriamente dito, apesar de muitas coisas envolvidas. Mas em relação às armas também, o que seria vantajoso para a própria Rússia, por exemplo? Olha, eu acredito que esse tipo de negociação que o Trump coloca que gostaria de fazer, é muito improvável de acontecer no cenário atual. Sim. Nós temos visto um crescimento muito grande do arsenal nuclear dos Estados Unidos, da Rússia e também da China. A China, nos últimos 10 anos, aumentou o seu arsenal nuclear, assim... eles tinham 40 ogivas nucleares e passaram a 600 ogivas nucleares em menos de 10 anos. Então, assim, a gente tem um crescimento do arsenal nuclear e de mísseis de longo alcance, mísseis de curto alcance, no mundo todo. E a postura de Donald Trump com os outros países do mundo não leva nenhum país a ter confiança em firmar qualquer tipo de acordo que vá fazer com que ele deixe de produzir seus arsenais nucleares. Então, tem expectativa em relação a isso? Seria legal se acontecesse? Seria bárbaro. Não estou aqui defendendo o armamento militar mundial. Não é esse meu ponto, né? Do meu ponto de vista, é muito importante que a gente tivesse, né, o fim de muitas dessas armas, porque hoje a gente termina com o mundo em 2 minutos. Bastam 2 minutos para o mundo acabar com a quantidade de bombas que nós temos. Mas, para isso, é necessário que exista respeito e credibilidade das lideranças. E o cenário de hoje não é esse, Tiago. Infelizmente, não vejo isso sendo concretizado. E, professor Vitelli, qual é o interesse dessas duas potências em discutir efetivamente isso nesse momento?
Olha, restou um tratado, que é o de redução de armas estratégicas, que é o New START, que ele vai terminar em 5 de fevereiro de 2026. E esse é um dos últimos que ainda podem segurar, ou ter alguma garantia de segurar uma guerra, se realmente o direito internacional for levado em conta, porque, como nós estamos vendo, o direito internacional tem importado pouco, né? A Carta da ONU está sendo rasgada nesse momento. Eu só quero fazer um ajuste na fala da Natália. A China tinha 350 ogivas nucleares, hoje ela tem 600 e ela quer chegar a 1.500 até 2030, porque 1.500 ogivas funcionais é o que a Rússia tem e 1.500 é o que os Estados Unidos têm. De ogivas totais, os Estados Unidos têm cerca de 5.300 e a Rússia 5.600. Não sabemos quantas estão funcionais. O problema é que a retórica nuclear ela aumentou muito, inclusive por ameaças do ex-presidente da Rússia, o Medvedev, que semana sim, semana não faz chantagem nuclear, ameaçando que quem ajudar a Ucrânia diretamente pode ser vítima de um ataque nuclear. Então, nesse momento, nós temos países como a Polônia, por exemplo, pedindo para ter armas nucleares. A Polônia foi invadida primeiro pelos comunistas da União Soviética, ficaram 5 décadas. Primeiro foram os nazistas, eles ficaram 4 anos. E depois foram os comunistas da União Soviética, que ficaram 5 décadas. A Polônia não quer ser escravizada novamente. Outros países da Europa, nesse momento, querem o guarda-chuva nuclear da França, porque a França, ao contrário do Reino Unido, ainda faz parte da União Europeia. Então, a França está mudando uma legislação de 1956 que dizia que as suas armas nucleares poderiam ser usadas apenas para a sua defesa. Nesse momento, está expandindo isso para o resto da Europa. O Reino Unido tem cerca de 200 ogivas, mais ou menos a quantidade que a França tem. E aí nós temos outros atores, como a Coreia do Norte, por exemplo, que tem aí sim de 40 a 50 ogivas. Outros atores como o Irã, por exemplo, dizendo que tinha um programa para uso civil, mas que chegou a enriquecer o urânio a 83,7%, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Ou seja, já dá para fazer arma nuclear com urânio enriquecido em 83%. O preferencial é 90%, porque isso melhora a chance do efeito em cadeia, mas é muito próximo. Já dá para fazer pelo menos uma bomba suja. Então, nesse momento, existe um olhar do mundo inteiro de que não há garantias de segurança. Não tem como dar garantias de segurança para a Ucrânia, por exemplo, os países europeus. Nós acabamos de falar, os 5 países permanentes do Conselho de Segurança tinham garantido que defenderiam a Ucrânia. A Ucrânia se arrependeu de se desfazer do seu arsenal nuclear. A visão que se tem hoje nas relações internacionais é que apenas armas nucleares podem ser usadas para dissuadir um ataque de outro país.